você vê essa questão do déficit de atenção e da hiperatividade, né? Transtorno de déficit de atenção, que hoje se tornou como que um rótulo que muitas crianças recebem, a partir do qual, uma vez que você dá um rótulo, dá um nome, pode-se inclusive medicar. Nós estamos passando por uma época em que é uma época de grande desafio para a medicina e mesmo para a indústria farmacêutica. A gente passa por uma época em que a gente pode chamar de medicalização. Toda a medicina é um processo muito de medicar algo que você nomeia. No entanto, com todo esse desenvolvimento das tecnologias modernas, da tecnologia dos eletrônicos, todo o processo de educação tem se baseado demais em estímulos dessa natureza, em superestimular os jovens. E o que acontece quando você restringe esse brincar ou esse educar dos jovens a uma superestimulação do eletrônico? Você está, de alguma forma, imobilizando esse ser, fazendo com que ele deixe de descarregar toda essa energia do corpo, que é a energia do brincar da criança, que tem aquela baita energia que deveria ir para o parque brincar, ou ir para a rua brincar, ou ir praticar algum esporte. E você está favorecendo que toda essa energia se concentre na cabeça. Então você está tirando aquela vibração do corpo e mandando para a cabeça. O que vai acontecer? Naturalmente, toda aquela agitação que deveria se desgastar numa quadra ou em alguma brincadeira de rua, está partindo para uma sensação de vivência interior que vai se manifestar na agressividade de um jogo, na competitividade com um amigo em alguma atividade na tela. E todo aquele estímulo que deveria estar fortalecendo o corpo, ele fica restrito. O que acontece quando o jovem sai dessa forma de aprender ou dessa nova forma de brincar? Ele vai estar com toda aquela energia contida dentro de si. E aí você pega esse jovem que brinca assim e coloca dentro de uma sala de aula. Ele não consegue aprender muitas vezes. Porque ele aprendeu dentro daquela estrutura eletrônica a controlar. Então ele não consegue mais receber algo que seja diferente daquilo que ele acredita. Ele reage àquilo. Ele como que fica irritadiço. E muitas vezes isso pode ser visto como um aluno que é rebelde, ou que não está prestando atenção, ou que não consegue se relacionar direito. Então, qual que é a solução que normalmente se dá? Peraí, essa pessoa é inadequada, a gente precisa dar alguma substância para acalmá-lo. Mas ninguém está vendo muitas vezes qual é o tipo de estímulo, ou como essa criança brinca. Ninguém está vendo muitas vezes como essa criança se alimenta. Muitas vezes uma criança com uma alimentação inapropriada é uma criança completamente agitada. Isso a gente pode dizer especialmente naquelas crianças que estão alimentadas com substâncias que têm muito açúcar, substâncias que têm alto índice glicêmico e que coloca a pessoa num estado de agitação tal que, assim como os eletrônicos, impossibilita a pessoa de entrar em relação com um momento de aprendizado, um momento de fazer uma meditação, um momento de conversar onde ele precisa manter silêncio por algum período. Então, toda essa questão do transtorno de déficit de atenção precisa ser muito bem visitada antes de chegarmos ao extremo de medicar a pessoa. Precisamos primeiro sanear toda a forma como essa pessoa está vivendo. Rastrear como que essa pessoa está se relacionando com o mundo. Porque muitas vezes todos esses estímulos é que são responsáveis por gerar aquela agitação no interior da pessoa. Então, pelo menos, antes de caminhar para essa medicalização desse rótulo, transtorno de déficit de atenção, é importante, pelo menos, no período de 2, 3 meses, ser um pouco mais incisivo e cuidadoso nos termos de tirar todos esses estímulos que são nocivos, que superestimulam a cabeça, promover estímulos que sejam para liberar a energia do corpo, correr, brincar, cuidar do campo alimentar para ver se de fato a alimentação está sendo saudável e então, e só então, voltar ao médico e, se esse transtorno de fato estiver presente, se considerar o uso de medicação. Porque muitas vezes hoje, pela necessidade dos pais ou pela falta de tempo das pessoas, é muito mais fácil você dar uma medicação do que tratar as causas que estão por trás do problema.
que pede uma atenção muito maior por parte das pessoas que estão cuidando daquele outro ser.